Rafael, 27 anos. Ele, desde garoto, treina. E ele é uma máquina. Ele é uma máquina do jiu-jitsu. Chegou a ser campeão mundial. E Rafael faz com que eu pareça pequeno. Olha que eu tenho 1,86 m. Ele tem quase 2 metros, pesa 140 quilos e você olha e diz assim, tá gorducho, né? Vai atrás. Ele, de gorducho, não tem nada. É um homem que sabe exatamente como neutralizar uma outra pessoa. Põe a imagem dele neutralizando o rapaz lá na luta. Repara, você vai vendo a máquina que é Rafael neutralizando num campeonato um adversário. Ele tenta fazer uma montada porque ele está buscando, ele vai tentar tirar o braço do sujeito para tentar dar uma chave de braço. Pode ser, dá licença aí, o seu juiz, que está atrapalhando. Olha lá, ele vai tentando montar e puxar, soca lá, ele vai tentando e agora ele consegue virar. Repara que o outro é um lutador também profissional, não consegue nem se mexer direito. Fica subjugado ao peso de Rafael, mas principalmente a técnica de Rafael. Ele sabe o que fazer. Repara, são 2 lutadores de ponta do jiu-jitsu, dois homens. Agora ele tenta lá uma chave de pé, ele não sabe o que faz, né? E o outro só se defende. E ele vai fazendo a montada e vai tentando agora imprensar o pescoço do outro. Olha lá, ele vai tentando agora ver se segura pelo pescoço para tentar um mata-leão para que o outro bata e se renda. Repara que nenhum minuto da luta, com toda a técnica que possa ter o adversário, olha lá, olha como fica o adversário. O adversário depois não consegue nem se mexer. Por quê? Porque ele deu, né, um mata-leão no rapaz, o outro não respirava. Mas isso, eu estou falando de luta de dois homens treinados a vida inteira no esporte. E aí acontece o seguinte: Rafael vai para Campo Grande, capital do nosso Mato Grosso do Sul. Chegar lá, ele vai participar de um campeonato de jiu-jitsu lá. Com ele está a namorada Carla. E Carla está grávida. Põe a imagem deles ali para mim, faz favor. Carla está grávida. Naquela hora, ele chega no hotel e vai direto para o quarto onde está Carla. De repente, ele sobe no quarto e começa uma discussão. E que discussão é essa? Ela, como eu disse, está grávida. E ele, por alguma razão, começa a desconfiar que o filho não é dele. Você imagina ele, 1 metro, quase 2 metros, 140 quilos, uma máquina, né? O corpo dele é uma máquina. Ele começa a perder a cabeça. Para se ter uma ideia do final dessa história, foram necessários 10 policiais para segurá-lo. 10. O que ocorre? Ele começa a discutir com Carla, vai perdendo o controle e começa a bater em Carla. Carla tem uma certeza que vai morrer. Ela consegue escapar, corre, chega na portaria, na recepção e diz: chama a polícia porque ele vai me matar.
e ela se esconde. Àquela altura, Rafael imagina que no andar em que ele está, ela se escondeu em outro quarto. Ele vai e invade um quarto, e lá está o engenheiro Paulo César. O engenheiro Paulo César tinha ido para lá porque ele conseguiu um emprego, exatamente isso. Ele conseguiu um emprego, estava tranquilo, esperando um momento de uma nova vida. Ele não sobreviverá. Rafael entra no quarto do engenheiro, entra no quarto onde o engenheiro Paulo César está e parte para cima dele. Parte para cima do engenheiro, que pesa a metade do que ele pesa e tem 1,60 m e nunca tinha visto Rafael na vida. Paulo César está em Campo Grande há uma semana, empregado agora numa usina. O que ocorre? Ele vê Rafael entrando como louco, né? Tem uma reação natural do que é isso. Quando Rafael acaba o serviço, metade do quarto está destruído e o engenheiro agoniza. O engenheiro agoniza e Rafael sai em busca de Carla, até que a polícia chega. Para segurar Rafael, são necessários 10 policiais. Eu não estou dizendo 1, 2, 3, 10. Para ter uma ideia, na delegacia, chegou lá, o delegado não conseguiu tomar o depoimento dele, porque o delegado, com toda a razão e prudentemente, deixou ele na cela, porque ele parecia um leão ferido. Ele queria destruir tudo. E o delegado, claro, ao ver que 10 tiveram que arrastá-lo para aquela cadeia, o que faz o delegado? O delegado corre para cima, deixa ele lá. E Rafael, nesse momento, está preso por assassinato, por tentativa de assassinato da namorada, por agredir policiais, enfim, em pouco tempo. O ex-campeão mundial de jiu-jitsu passou de ídolo do esporte que ele escolheu a um criminoso assassino. Põe no Cidade. Rafael Martinelli Queiroz, de 27 anos, faixa preta de jiu-jitsu e ex-campeão mundial, foi preso em flagrante. Ele é suspeito de matar um hóspede de um hotel em Campo Grande. O crime aconteceu em um dos quartos, após o autor ter tido uma crise de fúria. O lutador, de quase 2 metros de altura e aproximadamente 140 quilos, bateu com uma cadeira no rosto de Paulo César de Oliveira, de 49 anos, morto um dia antes do aniversário dele. A vítima, que é de Batatais, interior de São Paulo, não conheceu o autor do homicídio e foi espancado até a morte depois de ter o quarto invadido pelo lutador. Imagens gravadas por um cinegrafista amador mostram o momento da prisão. Rafael foi detido na frente do hotel. No vídeo, os policiais pedem para que o lutador coloque as mãos para trás. Rafael não obedece. Depois de alguns segundos, o lutador, que está sem camisa e descalço, é algemado. Esta testemunha, que prefere não se identificar, conta que antes do crime, Rafael estava descontrolado. O homem, que ficou hospedado no primeiro andar, relata que chegou a ouvir um quebra-quebra no corredor onde o homicídio aconteceu. Pancadaria, barulho, né? Batimento de porta. Ele arrebentou 4 portas lá em cima lá. E quebrou câmera. Tinha 2 ou 3 câmeras lá em cima no corredor, ele quebrou, lâmpada. Ele arrebentou o quarto todo lá. A vítima teria dado entrada no hotel 2 horas antes do crime acontecer. De acordo com a polícia, o lutador de jiu-jitsu teria começado a discutir e agredir a namorada, grávida de 2 meses, num apartamento que fica no mesmo corredor. Na sequência, Rafael saiu muito nervoso e começou a destruir todos os objetos existentes naquele espaço. Foi quando ele arrombou a porta, que estava destravada, e encontrou Paulo César, que não reagiu e foi espancado até a morte. Imagens do circuito
circuito de segurança do hotel mostra uma mulher correndo pelo corredor. Na sequência, aparece o lutador procurando por ela. A mulher que aparece no vídeo é Carla Maiara de Medeiros Dias, de 24 anos. A jovem namorou por 5 anos Rafael Martinelli. Depois de alguns meses separados, os dois reataram o namoro. De acordo com a polícia, a suspeita de que o lutador teria se descontrolado após descobrir que o filho não seria dele. Carla, que retornou a Valparaíso, interior de São Paulo, onde mora com o ex-campeão mundial, afirmou por telefone que desde o início da semana o namorado estava nervoso e bastante agitado. Mas foi durante a viagem para Campo Grande que o jovem ficou agressivo e teria tido um surto psicótico dentro do quarto. Aí ele sentou e começou a falar coisas sem nexo. Falava alguma coisa de que alguém estava perseguindo ele, que todo mundo tinha armado contra ele, mas que todo mundo ia se ver com ele. E aí eu tentava acalmar ele, falando que não tinha ninguém, que todo mundo gostava dele, que todo mundo estava pro bem dele. E ele não me ouvia, ele me olhava, parecia que ele não estava me enxergando. Aí ele conversava sozinho, olhava pro nada e falava: não, eles armaram contra mim, eles vão se ver comigo. O lutador, que nasceu em Araçatuba, São Paulo, estava em Campo Grande para participar de um campeonato de jiu-jitsu na categoria faixa preta. Outros 34 atletas de 6 estados iriam participar. O ginásio fica em frente ao hotel onde o crime aconteceu. Segundo o organizador do evento, Rafael não chegou a competir. Na delegacia, objetos da cena do crime do quarto do lutador de jiu-jitsu foram apreendidos. Entre eles, a cadeira usada para matar o engenheiro eletricista, que estava a serviço na cidade, além de suplementos e um boné. Ainda em um estado de fúria, foram necessários 10 policiais militares para conter o lutador de jiu-jitsu. Segundos depois, ele continua resistindo à ordem dos policiais. Por conta da agressividade, o delegado que atendeu a ocorrência não conseguiu ouvir o suspeito. E por medida de segurança, o ex-campeão mundial teve de ser transferido para uma outra delegacia da cidade. E ele foi transferido exatamente pelo risco. O risco que ele corria e estava provocando. Corria porque os outros presos da cadeia, né, se juntam com medo do sujeito. Vai colocar ele na cela com os outros, ele tem um ataque. Os presos estavam se cuidando. Por outro lado, o delegado, com toda a razão, viu que não tinha como contê-lo e muito menos ter uma conversa com ele, uma conversa minimamente, né, civilizada. Ele completamente transtornado. E ali você viu a imagem da cadeira, mostra a imagem da cadeira para mim, porque imagina, a cadeira está toda destroçada e ele foi com essa cadeira, o engenheiro estava sossegado no quarto, ele pegou a cadeira, bateu no homem e foi batendo com a cadeira até a hora em que o homem já estava desacordado e morto. O engenheiro tinha chegado há coisa de uma semana em Campo Grande, ele é aqui do interior de São Paulo, ele arrumou um emprego numa usina e ele já ia morar lá, levando a mulher e os 2 filhos. Põe no Cidade. Parentes e amigos aguardavam a chegada do corpo do engenheiro elétrico no velório de Batatais. A brutalidade do crime chocou as pessoas que conheciam Paulo César de Oliveira. Não tem palavras, nada descreve isso aí. Todos procuravam respostas para tamanha violência. No momento, a gente está em choque ainda. Estava a trabalho, fazia uma semana que ele estava para lá. E muito alegre, contente com o novo emprego que tinha arrumado. Paulo César de Oliveira, de 49 anos, foi espancado até a morte pelo lutador de jiu-jitsu e campeão mundial Rafael Martinelli Queiroz, de 27 anos. Há 10 dias, Paulo havia sido contratado por uma usina em Ponta Porã. Após fazer uma vistoria em alguns setores da usina, ele voltou para o hotel em Campo Grande, onde foi assassinado. Paulo era de Patrocínio Paulista e morava há mais de 30 anos em Batatais. Casado, pai de 2 filhos de 18 e 23 anos, era querido por todos.
Segundo parentes e amigos, Paulo era responsável, carinhoso e muito brincalhão. Ele fazia planos, já que conseguiu um novo emprego, de levar a mulher e os 2 filhos para Campo Grande. Paulo pretendia voltar o quanto antes para Batatais, mas não conseguiu. Ele queria comemorar os 50 anos ao lado da família, mas foi assassinado um dia antes do seu aniversário. A gente como amiga, família, com certeza, quer justiça disso daí, porque não pode ficar impune. Você vai vendo imagens nesse momento, Este é o momento do enterro, do engenheiro José Paulo, morto pelo ex-campeão mundial de jiu-jitsu, né? Rafael, ninguém sabe, na verdade, né? O engenheiro não entendeu absolutamente nada, coitado. Imagina, o sujeito está no seu quarto, sossegado, de pijama, tranquilo, quando de repente entra um maluco arrombando a porta e não dá nem tempo do outro falar. A polícia, infelizmente, não tem nenhuma imagem, né, do momento em que ele agride, porque é dentro do quarto, e dentro do quarto não pode ter câmera de segurança. Você vê a família, a esposa, o engenheiro tem 2 filhos e agora completar 50 anos. Eu vou ao vivo com a nossa Josi, Belém, que tem mais informações. Diga lá, Josi, por favor. Boa tarde. Muito boa tarde para você, Marcelo. Olha, a informação que a gente tem desse crime bárbaro é que, infelizmente, a polícia ainda não conseguiu ouvir o Rafael por conta de toda essa agressividade dele. Ele vai ser ouvido na quarta-feira e depois transferido para o presídio de trânsito de Campo Grande. Mas a informação que a gente tem realmente da polícia é que o que surgiu aí de novidade no caso, o que seria, na verdade, o fato dele acreditar que o bebê que a namorada espera não é dele, pode ter sido aí o motivo desse surto dele agressivo, Marcelo. Exatamente. Ele foi... A discussão, não é isso, Josi? A discussão foi... Exatamente. Porque a discussão foi... começou porque ele desconfiou que o filho não era dele, mas ele namorou ela há 5 anos e estava agora separado dela, não é isso? Sim, a polícia acredita também que teria sido por motivo de ciúmes. A nossa equipe hoje também conversou com a família e eles comentaram com a gente, Marcelo, que nos últimos dias ele também apresentava um comportamento muito agressivo, muito diferente. A gente também não sabe se há relação aí com drogas também, né? Por isso que ele teria cometido essa barbaridade contra este homem aí que não tinha culpa nenhuma, né? Foi surpreendido dentro do quarto. Perfeito. Perfeito. E você sabe me dizer quanto tempo eles estavam agora namorando? Há quanto tempo eles voltaram? Olha, Marcelo, essa informação nós não temos ainda, mas seria poucos meses. Talvez seria por isso que ele aí desconfiou da namorada. Mas ela fala pra gente, inclusive ela conversou com a nossa equipe, e ela disse que o filho era dele sim. Então, resumo, ele foi lá... Obrigado, Josi. Ele foi lá, cadê a namorada? Ele foi... Nossa, olha aquela imagem. Põe ali o Hamilton, por favor. Põe o Hamilton. Olha que imagem linda do comandante Hamilton cruzando o céu de São Paulo. Me desculpe eu ter interrompido, mas eu vi aqui na minha imagem que chama-se Preview, na antecipação. Olha a imagem do sol se pondo em São Paulo. Parece um quadro, e é, né? É um quadro da natureza, porque por mais que um artista plástico consiga reproduzir, nunca vai reproduzir uma beleza como essa. Você vai vendo, e por incrível que pareça, nós conseguimos hoje um milagre. O lente travada não mexeu na lente e deixou que a gente conseguisse ver um momento de poesia da natureza. Corta para mim. Resumo, o que aconteceu? Aconteceu o seguinte, agora vem, ela agora confirma, o filho que ela espera é dele. Resumo, vai preso por vários crimes, tentou bater, se o delegado quiser, mete-lhe uma tentativa de assassinato no caso dela, se quiser aliviar, coloca uma agressão, mas
tem um assassinato no meio, tem resistência à prisão, precisou de 10 homens para segurar. Resumo dessa carruagem toda, vai passar um bom tempo na cadeia e não quis fazer a coisa mais simples. Mudar de quarto ou mandar levá-la no aeroporto e dizer, vamos fazer um exame de DNA. Acabou o problema. Ficava com um filho bonitinho que é dele e não tinha problema nenhum.